TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Menores são apreendidos em flagrante durante assalto. Ainda não houve a recuperação do valor subtraído, bem como essa arma calibre 22. O alerta contra queimadas no período do verão. O Corpo de Bombeiros orienta a população. Novo horário de funcionamento da Receita Federal. Já agiliza para nós também. O Jornal Sintonia está no ar. Olá, boa noite. Segundo dados da Secretaria de Estado de Administração Prisional, o índice de foragidos em Minas Gerais no ano passado superou 56% o registro de 2017. Pelo menos 860 detentos que deveriam estar atrás das grades em Minas Gerais encontram-se foragidos. O total inclui tantos presos que tentaram escapar das unidades prisionais quanto os que receberam autorização para saídas temporárias e não retornaram. Semanalmente, a Polícia Civil realiza diversos mandados de prisão. Em Araxá, o cumprimento da lei é expedida pelo Judiciário. A partir do momento que a Polícia Civil recebe do Poder Judiciário mandados de prisão, seja recorrente de sentença condenatória, seja através de uma prisão cautelar, como a preventiva, então é expedido aos investigadores uma ordem de serviço para cumprimento desses mandados de prisão. No Brasil, até o ano passado, haviam 143 mil mandados de prisão em aberto. Pessoas condenadas ou com determinação para aguardar o julgamento encarceradas. Na região, são diversos inquéritos concluídos. Nós recebemos do Fórum Local da Justiça Criminal semanalmente, vários mandados a serem cumpridos. Na sua maioria são mandados decorrentes de furto. Crimes contra o patrimônio, a grande maioria de mandados de prisão são referentes a esse tipo de crime. A situação dessas ordens judiciais é atualizada no cadastro pelas varas de execução penal de todo o país. Um índice que aumenta diariamente e o trabalho da Polícia Civil é retirar da sociedade criminosos decretados pelo poder público. Mensalmente, a Polícia Civil ela realiza operações objetivando justamente a prisão dessas pessoas que possuem mandado. E é claro que dentro desse universo, desses mandados, nós temos pessoas extremamente perigosas. Então, sempre se exige aí, por parte do policial, um cuidado especial no cumprimento desse mandado para que não ocorra aí um acidente, uma situação mais séria. O Corpo de Bombeiros alerta a população para o perigo de queimadas durante o verão, principalmente pela época de alta temperatura, de pouca chuva e clima seco. Para contribuir com uma diminuição no volume de focos, o Corpo de Bombeiros orienta a população. Minas Gerais é considerado o estado com maior número de queimadas do país. Os riscos são bem grandes, porque a fumaça da queimada causa os acidentes, não permitindo a visibilidade do motorista. E também, além disso, destruir a vegetação e atingir os animais. Apagar com água o resto de fogo em acampamentos, para evitar que o vento leve as brisas para a mata. Não realizar queimadas a menos de 15 metros de rodovias, ferrovias e do limite das faixas de segurança das linhas de transmissão e distribuição de energia elétrica. As queimadas eliminam até 90% dos nutrientes do solo. Uma das áreas mais atingidas pelo fogo no segundo semestre do ano passado foi essa área aqui no bairro Santa Cecília, na região sul do município. A devastação chegou próximo a residências e até mesmo a um hospital que fica na região. Os metros quadrados atingidos voltaram aos tons de verde de antes, 4 meses depois do ocorrido. Em pontos como esse, mesmo com a impressão da qualidade do solo melhorado,
O desempenho das plantas não é o mesmo. Os riscos dentro da cidade a gente tem que atentar bem, porque a pessoa começa a fazer a limpeza às vezes do lote e não faz o aceiro, né? Que é a limpeza, a capina no entorno, né, do local, de onde está fazendo essa queimada. Então pode se alastrar, pode passar para a residência. A Receita Federal ampliou o horário de atendimento aos usuários na agência de Araxá. O atendimento presencial ao contribuinte a partir de agora tem início às 10 horas da manhã, de segunda a sexta-feira. O itinerário se encerra às 16 horas. A mudança possibilitará melhorias na distribuição das demandas e trará maior flexibilidade de horários, principalmente para quem tem disponibilidade apenas em um dos períodos. Inaugurada recentemente, a agência passou por reformas em todo o prédio. Mesmo assim, não cessou as atividades. Esta é a segunda vez que Jair vem ao órgão e, para ele, a facilidade no agendamento virtual fez toda a diferença na prestação dos serviços. Vim aqui ontem, fui atendido no mesmo horário que estava marcado, tranquilo. De acordo com este contador, serviços através da internet têm facilitado ainda mais o trabalho do dia a dia. Um exemplo, o processo de digitalização. Acho que sim, facilita, né? A gente não precisa se deslocar de forma antecipada, então fica mais fácil esse processo. Já agiliza para nós também. A Receita Federal emitiu um alerta para a existência de uma página na internet que diz leiloar mercadorias apreendidas pelo órgão. O falso endereço usa inclusive o logotipo da Receita Federal indevidamente para dar credibilidade ao serviço. A Receita esclarece que os leilões de mercadorias apreendidas pela instituição não são realizados em sites privados. O único canal disponível é o sistema de leilões eletrônicos, acessado por meio do site da Receita Federal. O sistema está disponível no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte. No próximo bloco, o trabalho da Polícia Militar na prevenção da criminalidade. E hoje ainda, menores roubam posto de combustível. É daqui a pouco. Não parece que a vida às vezes dá uma parada? Mas quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Conta com taxa a partir de 8,85% no crédito imobiliário. Ainda mais vantagens na contratação da sua previdência privada. Máquina Bradesco sem aluguel. E isenção da tarifa da conta corrente para gastar com o que importa. Abra sua conta no Bradesco. Bradesco. A Polícia Rodoviária Federal realiza operações para fiscalizar o tráfego de cargas pesadas na BR-262. A medida auxilia na segurança da rodovia e localiza inúmeros veículos irregulares. Durante as abordagens, são verificadas a documentação necessária de veículos e motoristas. Ao mesmo tempo, os policiais realizam uma inspeção nas condições dos pneus e na disposição da carga. Jairo Domingos leva mudas de café de um viveiro de Araxá para a zona rural do Centro-Oeste Mineiro e afirma que estar legalmente em dia aumenta a lucratividade. Tem que olhar tudo, senão não dá certo. E é risco também, né? Para outros veículos também, porque se às vezes o caminhão está com problema num terminal de direção, aí ele solta na estrada, além de ser para a gente e para os outros. Por turno de trabalho, o policial rodoviário federal cumpre a meta estipulada pelo inspetor. Os caminhões têm aí a nossa atenção especial, né? Uma pela quantidade de caminhões que trafegam pela rodovia, pela própria, assim, o potencial de dano deles pelo peso, pelo tamanho, né? Diariamente passam um número aproximado de 7.000 automóveis em frente à 8ª Delegacia da PRF em Araxá. Do total de veículos fiscalizados, a cada 24 horas, pelo menos 15% apresentam algum tipo de irregularidade. Os mais comuns são pneus carecas, para-brisas trincados, para-choques amassados, ausência de fita refletiva de segurança, lentes de lanternas e faróis quebrados, além de problemas no sistema de freios e lonas desgastadas. Antes de percorrer os 1.500 quilômetros entre Goiânia e o Rio de Janeiro, Diovan faz um checklist dos itens obrigatórios. Pneu, documentação, mecânica. Se o caminhão não tiver 100%, ele não sai da garagem.
tem que estar tudo ok antes de pegar para fazer a primeira viagem. Numa porcentagem aí, talvez aí 20% dos caminhões fiscalizados são notificados. Normalmente é identificada alguma irregularidade, ou seja, pneu, seja no disco tacógrafo ou na documentação do condutor. A Polícia Militar vem ampliando o esquema de combate à criminalidade. Regiões onde o índice é elevado são fiscalizadas constantemente nas 24 horas do dia. A ação foi desencadeada em todos os municípios da área do 37º Batalhão. Eu converso agora com o sargento Leonardo Mercias Borges. Onde há maior índice de criminalidade são os pontos em que foi realizada mais essa ação da PM? Sim, onde os locais são alvos de denúncia anônima ou que a gente já tem por rotina nossa, né, durante os patrulhamentos, as abordagens, saber que aqueles locais são zonas quentes de criminalidade. Essa operação ela abrangeu vários pontos, né, de trabalho da Polícia Militar, entre eles a questão do trânsito, inclusive veículos foram removidos? Foram removidos veículos, né, lavrados autos de infração de trânsito, foi apreendido drogas e pessoa presa também por tráfico ilícito de drogas. Ainda falando sobre essas drogas, no bairro Max Neumann, elas foram localizadas com uma pessoa. O que foi encontrado nesse imóvel? Nesse imóvel foi localizado 20 gramas de crack, mais 2 pedras de crack, maconha, uma balança de precisão e também o celular desse autor foi arrecadado também nessa prisão. Ele era já conhecido no meio policial? Ele já tinha denúncias a respeito da traficância que ele exercia naquele local. Qual que é o foco dessa operação Fecha Batalhão, onde o pessoal do administrativo também vai para a rua? O foco mesmo é reduzir a criminalidade, né? Combate a todo tipo de criminalidade, seja ela tráfico de drogas, objetos ilícitos diversos, veículos também produto de crime, cumprimento de mandado de prisão, de busca e apreensão, tudo aquilo que for atinente à criminalidade para reduzir esses nossos índices de criminalidade. Muito obrigada pelas informações. 15 autos de infração foram lavrados no decorrer da ação. E veja agora como fica o tempo amanhã. Em Araxá, a temperatura máxima é de 33 graus e a mínima de 20 graus. O tempo será de sol forte com possibilidade de chuvas a qualquer momento. Você vai ver a seguir: menores assaltantes são apreendidos em flagrante e a homenagem do Corpo de Bombeiros às vítimas de Brumadinho. O período chuvoso já chegou. Não se arrisque em enchentes e enxurradas, elas escondem muitos perigos. Se chover forte, aguarde para sair de casa. Lembre-se, a pressa pode custar a sua vida. Em caso de emergência, ligue 193. Este número salva vidas. Bombeiro Militar, o amigo certo nas horas incertas. A Polícia Militar foi acionada no bairro Francisco Duarte por causa de um incêndio em uma residência. A proprietária do imóvel relatou que estava dentro de casa quando percebeu que um dos quartos pegava fogo. Os bombeiros militares compareceram no local para controlar as chamas. De acordo com a polícia, a solicitante apresentou sinais de embriaguez e transtornos psicológicos. Os móveis e pertences foram destruídos pelo fogo, mas ninguém se feriu. E hoje, por volta das 15 horas, 3 menores assaltaram um posto de combustível na Avenida Pedro de Paula Lemos, no bairro Ana Antônia. A Polícia Militar conseguiu localizar os adolescentes. O circuito interno de segurança conseguiu registrar o momento exato em que os 3 assaltantes adentraram a loja de conveniência. Enquanto 2 deles rendiam 4 funcionários, o saque do caixa era feito de forma rápida. No total, 40 segundos foi o tempo que levou o crime. Após acionada, a Polícia Militar conseguiu localizar os autores. A gente atingiu o objetivo apreendendo 3 autores. Ainda não houve a recuperação do valor subtraído, bem como essa arma calibre 22 que teria sido utilizada na ação. O primeiro assalto a postos registrado este ano. Os jovens de 14, 16 e 17 anos já têm passagens pela polícia. 2 deles por furto
Assim que iniciaram a fuga, os militares se deslocaram em busca. Depende de diversas guarnições, né, que estavam no turno de serviço, apoio de motocicletas, nós tivemos apoio também do nosso setor de inteligência e fizemos o cerco na mata ali próximo da conhecida chácara Pão de Açúcar e esse pessoal ficava perambulando, correndo para essa mata lá e a gente cercou dos dois lados até que conseguiu êxito em abordá-los. Segundo informações dos funcionários, a todo momento os adolescentes ameaçavam atirar. Com o fechamento do boletim de ocorrências, o policiamento agora é para encontrar o dinheiro roubado e caberá à Polícia Civil definir a penalidade dos menores. Caso sejam enquadrados pelo crime de roubo, a previsão é que eles sejam encaminhados para o SERAD. Ok, muito obrigada pela entrevista. Riscos, barragens. O tema tem causado polêmica e assolado a população desde a tragédia em Brumadinho, que repetiu o desastre de Mariana, com agravante de mais óbitos e pessoas feridas. O Estado de Minas Gerais direcionou todas as atenções para, além de auxiliar em buscas, criar um sistema de prevenção. Em Araxá, o prefeito Araceli de Paula, em reunião, criou uma comissão que está avaliando as barragens de mineradoras aqui da cidade. Hoje, os membros deste conselho foram à CBMM, em visita técnica, conhecer e analisar o atual funcionamento e os planos de emergência. Na segunda-feira, a equipe segue para Mosaic. E a Cerâmica Santa Clara abriu as portas da empresa para a nossa equipe de reportagem. A empresa que fabrica louças sanitárias aguarda o processo de mudança da descrição do local, que consta na lista da FEAM entre as 15 barragens de rejeitos na cidade. 1.300 metros cúbicos, 3 metros de profundidade e, segundo o diretor técnico da fábrica, a água lançada aqui não ultrapassa a marca branca. A lagoa de decantação tem a mesma metragem desde que foi construída em 2001. O tom branco é devido à mistura com argila que sedimenta e também é reaproveitada. Essa água ela é reutilizada, ela volta para o processo produtivo. Nós temos 2 poços artesianos. Se nós não tivéssemos a reutilização da água da lagoa, faltaria água para a gente no processo produtivo. Então ela volta para a produção, ela é bombeada novamente, aí ela volta no processo. Consta na FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente, que em Araxá tem 15 barragens, sendo 8 da CBMM, 6 da Mosaic e 1 da Santa Clara. A classificação da empresa, localizada no Distrito Industrial, está em processo de alteração. Para confeccionar de 4 a 5 mil peças, são utilizados aproximadamente 30 mil litros de água e essa água é reutilizada diariamente. A documentação para a mudança da nomenclatura tramita na Superintendência Regional de Meio Ambiente, SUPRAM, órgão vinculado à FEAM, e foi enviada em novembro do ano passado. Nós entramos no dia 30 de novembro com uma solicitação porque erroneamente ela foi cadastrada como barragem. E toda vez que os técnicos da FEAM, da SUPRAM, chegavam aqui para fazer uma fiscalização, eles solicitavam essa descaracterização de barragem para a lagoa de sedimentação. Então é por isso que ela consta nos históricos, na documentação da FEAM, ela consta ainda como barragem. Ela é uma lagoa. Tem muito sítio aí que tem um açude muito maior do que esse, né? Então ela é uma lagoa de sedimentação. E o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, participou nesta sexta-feira, dia 1º de fevereiro, da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, da posse dos 77 deputados estaduais eleitos para o mandato 2019-2022. Em pronunciamento, apresentou um balanço das contas do Estado e destacou a necessidade de união dos poderes para a recuperação das finanças estaduais. E a Corporação do Corpo de Bombeiros prestou uma homenagem hoje às vítimas do desastre em Brumadinho. Os militares se reuniram para uma oração no campo de futebol que vem sendo utilizado para o apoio da corporação e aeronaves. A cada palavra repetida, a emoção estampada no rosto de quem dedica horas de trabalho em busca de centenas de vítimas. E fizeste a terra o nosso solo. Da chuva proveste a vida. E da chuva proveste a vida. Sei que nas águas estarás comigo. Sei que nas águas estarás comigo. A cidade de Brumadinho amanheceu mais uma vez triste. Pessoas vindas de todos os lugares trouxeram flores. Um desejo de homenagear quem se foi tão repentinamente.
Uma missa foi celebrada no local onde se estima haver a maior concentração dos trabalhadores da mineradora, que estavam no refeitório na hora do rompimento da barragem. Aos poucos, os helicópteros dos bombeiros subiram aos céus, levando as pétalas de rosas que foram jogadas ao solo repleto de lama. Nos últimos dias, cerca de 110 corpos foram localizados pelos profissionais. 238 pessoas ainda estão desaparecidas e ao menos 70 famílias estão desabrigadas. Mesmo com este cenário devastador, as buscas continuam através dos mesmos homens que demonstram comoção e humanidade. Com essas imagens, a gente encerra por aqui. Essas e outras notícias você acompanha a qualquer momento no diariosintonia.com.br. Muito obrigado pela presença. Fique agora com o Café Sintonia. A gente se encontra na segunda-feira. Boa noite. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios.